Você vai ligar seu carro pela manhã e ele começa a falhar, engasgar. Mas, ao longo do dia, quando você vai esquentando o motor, andando, e ele começa a normalizar e ele fica ok na fase quente. Hoje eu vou explicar os principais motivos que fazem um motor falhar na fase fria, mas depois, quando ele estiver quente, ele ficar ok, estável, tudo retilíneo e uniforme, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Então, vamos lá! Ninja! Já que esse é um vídeo específico para carros que falham na fase fria, mas não falham na fase quente, eu vou eliminar os problemas de falha do motor constante. Então, carros que falham o tempo todo, seja frio, seja quente, por N motivos, por exemplo, um cabo de vela quebrado, o seu carro vai falhar o tempo todo, independente da situação que ele esteja. Problemas mais graves como junta do cabeçote queimada, vazão de compressão entre cilindros que faz o seu carro falhar, isso vai aparecer em qualquer situação, tá? Então, vamos abordar bem específico esse problema de falha na fase fria. Bom, como eu abordei em diversos vídeos aqui do canal sobre o funcionamento do motor, na fase fria, a gente tem que lembrar que os metais, eles ainda não expandiram, a temperatura do arrefecimento está baixa e do óleo está baixa. Conforme o motor vai funcionando, ele vai se aquecendo, essas partes vão se moldando, tá? Então a gente tem expansão dos metais, o aquecimento do fluido de arrefecimento e o aquecimento do óleo. Principalmente em carros com injeção, quando o motor está frio, quando você acabou de ligar, a central está lendo a temperatura do motor, reconhece que o motor está frio e ela faz as compensações de injeção de combustível para compensar essa fase fria. Então muita gente pergunta para mim, Ninja, quando eu ligo, a minha lenta está muito alta e depois ele cai. Claro, quando o motor está frio, a central ela está lendo essa temperatura fria, ela compensa o giro e ela deixa o giro um pouco mais alto até chegar numa certa temperatura de trabalho e aí ela pode normalizar a lenta para o seu carro continuar. Se a central mantivesse a lenta normal, como se fosse numa fase quente, o seu carro ia morrer, ele ia ficar blá, 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 blá. Então ela compensa essa temperatura subindo um pouco o giro. Então é normal o giro subir na fase fria até esquentar. Então o sensor de temperatura do arrefecimento é um dos grandes responsáveis por essa falha na fase fria. Pois lembrando, esses carros, ele tem aquela luzinha do check, que é a luzinha que tem erro no sistema. Essa luzinha vai aparecer quando a central não receber uma informação de um sensor ou de uma válvula. Então, se você desplugar, quebrar o sensor, quebrar o chicote, pum! A central vai falar, opa, eu não estou recebendo aquela voltagem daquele sensor. E aí ela liga a luzinha. Então, o sensor de arrefecimento não está sabendo que o líquido está frio. E já que o carro está trabalhando em malha aberta, ou seja, ele não está trabalhando pela sonda lambda e está fazendo a leitura dos sensores, esse sensor que deveria reconhecer que o motor está frio, não está mandando isso para a central. Então a central, recebendo erroneamente esses valores desse sensor, está fazendo as variações e as compensações tudo errado. Então seu carro fica falhando, você fica na marcha lenta, ele fica falhando, e depois que o carro aqueceu e o carro entra na malha fechada a partir da sonda lambda, ele estabiliza. Então, um dos grandes responsáveis pela falha na fase fria é o sensor de arrefecimento, de temperatura do líquido de arrefecimento. Claro que, obviamente, existem outros fatores que fazem o carro falhar. Você pode até ter problema na bobina, tá? É mais comum a bobina falhar quando ela esquenta do que quando ela está fria. Mas pode ser que até sua bobina esteja ruim e ela não consegue transformar, né, essa tensão e seu carro começa a falhar. Bom, existem casos também, por exemplo, de junta do cabeçote que tem uma microfissura, acaba entrando líquido de arrefecimento dentro do sistema, tá? Molha a vela e ela não consegue dar a centelha correta. Assim como esse exemplo, existem diversos outros problemas que podem ocasionar isso. Mas um dos grandes vilões
nessa fase fria, é exatamente o sensor que deveria avisar a central que o motor está frio, que o líquido está frio e todo o sistema está frio. Eu vou trazer também vídeos explicando carros que não falham frio e falham quente, carros que estão falhando o tempo todo, carros que falham em alta rotação, mas não em baixa, para a gente não ficar naquela conversa muito genérica que muitos mecânicos, né, quando você chega com algum problema no seu carro, com a luz do cheque acesa e fala, troca vela, bobina e cabo de vela. O cara troca as coisas sem saber. Isso é uma coisa muito comum, muito recorrente de mecânicos que trocam peças sem ver os principais motivos e você acaba gastando um dinheirão, tá? Em peças só para tentar cobrir esses erros. Como eu disse, carros mais antigos é óbvio que não vai fazer mal nenhum você colocar um cabo de vela, uma bobina nova, caso você consiga. São coisas interessantes de se fazer, que são manutenções preventivas, principalmente em peças que, por exemplo, nesses carros, já estão fazendo 30 anos. Então, você trocar não vai fazer mal, mas você tem que ir direto ao ponto. Esse é um conteúdo muito técnico e muito nichado e dá muito trabalho criar vídeos assim, e vídeos técnicos não têm visualização. Então, seja membro do canal, dá uma força aqui para o canal da Ninja. Vamos continuar criando conteúdos de qualidade, relevantes e sem apelação, tá? Vamos pelo menos ter um suspiro de educação nessa internet. Então, seja membro do canal, é uma ajuda pequenininha mensal, mas ajuda eu a continuar fazendo vídeos como esse, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.